igreja, porque a gente aproveita qualquer motivozinho para não vir, né? Aí tá friozinho, a gente quer ficar na cama, tá chovendo, a gente não quer vir, mas nada te impediu de estar aqui hoje. Glória a Deus por isso, não é verdade? E isso é uma bênção, eu creio que Deus vai honrar essa disponibilidade de vocês e que a gente vai ser abençoado essa manhã. Você acredita nisso? Amém. Muito bem. Eu queria pedir a você para abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3. Quem encontrou pode ficar de pé. Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 3. Se tiver alguém sem Bíblia do seu lado, pega uma carona aí. Fica perto do irmãozinho que não tem uma Bíblia aí. Procura quem não tem Bíblia, fica perto dele. Amém? Podemos ler? Vamos começar pelo versículo 2 do capítulo 3. Todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão e capaz de refrear todo o corpo. Se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno órgão que se gabra de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa grande selva? A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Toda espécie de feras, aves e répteis e seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor Pai e também com ela amaldiçoamos os homens que são feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e também maldição. Meus irmãos, não é conveniente que as coisas sejam assim. Pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargo? Acaso, meus irmãos, a figueira pode produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Agora você vai aí do ladinho da sua Bíblia, no capítulo 1, versículo 25. Versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, mas deixando de refrear a língua, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Amém, amados? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Abençoa para que ela realmente faça um grande efeito na nossa vida essa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, querido. Não sei se você prestou atenção, mas Tiago fez uma força extraordinária para falar para a gente que a palavra tem poder. Você acredita que a palavra tem poder? Acredita? Tiago fez várias comparações aqui para despertar nossa consciência e fazer a gente compreender que a palavra tem poder, não é? Ele comparou com várias situações para trazer essa consciência para nós. No versículo 26 do capítulo 1 diz que se somos religiosos, mas não controlamos a língua, então a nossa religião não vale de nada, não é isso? O que significa isso? Que significa que a palavra de Deus, querido, quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente não vem para marcar o ponto porque a gente vai entregar uma carteirinha de membro quando chegar no céu, não é isso? Não vai, né? O que vai acontecer, a Bíblia diz, um dia Jesus vai voltar e muitos vão dizer, Senhor, Senhor, e ele vai dizer o quê? Não vos conheço. Por que Jesus vai dizer não vos conheço para alguém? Porque aquelas pessoas, ele não vai se reconhecer nelas. Tá entendendo? Ele não vai se reconhecer naquelas pessoas. Não importa, aquelas pessoas foram na igreja, aquelas pessoas fizeram o bem, aquelas pessoas trabalharam na obra de Deus, não é? Eles falam isso, a palavra diz isso. Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Relatou um monte de obra.
assim, Jesus vai dizer que não conhece. Não conhece por quê? Porque a palavra não modificou essas pessoas. Está entendendo, irmão? Amém. Então, você pode vir na igreja de segunda a domingo. Mas se a palavra não fizer diferença na sua vida, se você não alterar o seu jeito de viver, o seu jeito de pensar, de se comportar, de sentir, de falar, não adiantou o tempo que você veio na igreja, certo? Por que a gente tem que pensar nisso? Porque senão a gente vai perder tempo. Porque se você está aqui hoje, a palavra precisa fazer diferença na sua vida. Senão era melhor a gente ficar em casa dormindo, a gente ia ganhar mais, certo? Porque Deus não vai contar o tempo que a gente ficou aqui. Ele não conta esse tempo. Ele conta o que a gente foi transformado nesse tempo. Amém, irmãos? Amém. Então, se você não tem disponibilidade para mudar, se você não tem disponibilidade para deixar Deus transformar, se você não consegue sair daqui e dizer eu vou ser diferente, eu vou fazer diferente, então a gente realmente ganha mais dormindo. Se a gente está na presença do Senhor, a gente precisa ser transformado. Então eu desejo de todo o coração que Deus essa manhã possa fazer uma mudança na minha e na sua vida. Amém? Amém. A gente precisa simplesmente deixar que Deus faça isso, né? Então vamos entender uma coisa. Você falou que acredita que a palavra tem poder, acredita? A gente só não sabe qual poder. A gente acredita que ela tem poder, mas a gente não avalia o que fala. A gente acredita que a palavra é poderosa, mas a gente não pensa antes de falar. Então a gente só acredita, mas não se importa muito com esse poder. Eu quero falar com você qual é o poder que a palavra tem. No livro de Isaías diz: o Senhor me deu a língua dos instruídos para que eu saiba sustentar com uma palavra aquele que está cansado. Esse é um poder que a palavra tem. Sustentar o que está cansado. Me diga uma coisa. Quem aqui já teve, em algum momento da sua vida, você teve desanimado, meio deprimido, angustiado ou triste, e a palavra de alguma pessoa, conversando com alguém, algo que alguém disse para você, fez você melhorar, mudar o estado de ânimo? Quem já viveu essa experiência aqui? Essa é uma força que a palavra tem. Mudar os nossos sentimentos, mudar o nosso estado de ânimo. Você acredita nisso? Muito bem. Se a gente acredita nisso, por que a gente não usa a palavra para levantar o ânimo das pessoas? Se a gente acredita nisso, a gente precisava acordar de manhã todos os dias e dar bom dia para alguém que está do nosso lado e dizer Deus abençoe o seu dia, e falar isso com o seu filho quando ele for para a escola, falar isso com o seu marido quando ele for trabalhar, com a sua esposa. Chegar no seu trabalho e você abençoar o dia de quem está no seu trabalho, porque a palavra tem a força e o poder de mudar as emoções das pessoas. É difícil isso? Não, é só uma questão de consciência. É só uma questão da gente acordar e saber, a minha palavra tem poder, a Bíblia diz, então eu vou usar esse poder a favor da obra de Deus. Concorda, queridos? Nós estamos todo mundo acordado, não? Glória a Deus, né? Então, a gente precisa realmente falar assim, é assim? Isaías falou que a palavra muda as emoções, pois eu vou usar a minha para mudar o emocional de quem está perto. Porque um bom dia, querido, um Deus abençoe o seu dia, você vai ter um dia abençoado, faz efeito, irmãos. Faz efeito na vida da gente. Então não retenha esse poder, usa ele a favor de quem está do seu lado. Aí você vai se transformar na pessoa que Jesus quer que a gente seja. Amém? Muito bem. Outro poder que a palavra tem. A palavra tem um poder tão grande que ela não muda só o emocional, ela também muda o físico da gente. Ela muda o funcionamento físico. A Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da língua. Você já leu isso? A vida e a morte está no poder da língua. Quem já leu? Levanta a mão. A primeira vez que eu li, eu achei que era força de expressão. Por quê? Se a vida e a morte está no poder da língua, significa que a palavra pode matar. Pode? Significa que a palavra pode dar vida, não pode? Para a palavra matar ou dar vida, ela tem que interferir no físico. Porque interferir no emocional, até a gente consegue entender mais ou menos.
Um médico americano uma vez descobriu assim: ele tinha um paciente em fase terminal de câncer. O paciente tinha 60 anos e pelo prognóstico do médico ele ia morrer em 30 dias. Como aquele paciente vivia no interior, a família dele vivia no interior e não tinha dinheiro para ficar numa cidade grande, perto do hospital para visitá-lo, ele ficou sozinho durante meses. Como o médico viu que o paciente ia ter só 30 dias, achou que seria mais justo e mais humano deixar ele embora para a casa dele, mesmo sem tratamento, porque se ele vivesse 15 dias perto de quem ele amava, era melhor do que ficar sozinho em 30 dias. Você faria a mesma coisa? Com certeza a gente faria a mesma coisa. Muito obrigada, pastor. Muito bem. Pois o médico chamou o filho do paciente, reuniu no quarto e falou assim: olha, leva seu pai para casa porque eu já fiz por ele tudo que havia de fazer. Não tem mais nada a ser feito. Aí o senhor falou assim: doutor, na minha cidade não tem quimioterapia, radioterapia, nem fisioterapia. Como é que eu vou fazer com todos esses tratamentos? E o médico falou: nós vamos dispensar tudo, porque já fizemos o que tínhamos que fazer para o senhor. Foi embora o paciente. Um ano depois o paciente ligou para o doutor e falou: doutor, a gente fica perseguindo o médico porque a gente está mal. Quando a gente fica bom, a gente esquece do médico. Mas eu não sou assim. Eu quero que o senhor saiba que eu vou a vida inteira, enquanto eu estiver vivo, eu vou dar notícia para o senhor. E eu estou muito bem. Eu quero dizer para o senhor que eu estou ótimo. E o doutor foi conversando com aquele paciente sem entender o que estava acontecendo. Ele falou: o senhor está bem mesmo? Eu estou feliz, o senhor está me dando notícia, mas como é que o senhor está bem? De que jeito? Aí ele falou: senhor, doutor, como é que é de que jeito que eu estou bem? O senhor não lembra quando o senhor me deu alta? Eu estava tão bom que o senhor dispensou todos os tratamentos? A força da palavra, querido. Aquele paciente recebeu uma bênção que não tinha sido dada. Não foi? Porque ele interpretou a bênção. Agora imagina quando você abençoa de propósito. Certo? O poder que há de você abençoar de propósito. Como a palavra interfere? Interfere no físico? Não deu vida? Gerou vida, querido. Ao contrário, aconteceu com uma família, numa escola que eu fiz uma palestra uma vez numa escola no Rio, e um casal procurou na saída. Falou: olha, Elizabeth, eu tive a experiência da palavra gerar morte. Minha mãe também teve câncer, encontrou um médico cristão, um homem de um otimismo muito grande, uma fé muito grande. Ele não mentiu para minha mãe. Ele disse para ela que a doença que ela tinha, disse que aquilo era um grande desafio, mas falou para minha mãe que se ela quisesse, que ele ia enfrentar o desafio junto com ela. Minha mãe ficou muito feliz, muito animada com a posição daquele médico, e realmente a minha mãe enfrentou a doença com muito otimismo, tanto que durante 2 anos ela não queria nem que a gente contasse para os amigos, só a família sabia, que ela continuou trabalhando, saindo, fazendo as obras que ela fazia, e ninguém ficou sabendo. 2 anos depois, aquele médico já tinha 3 anos que não tirava férias. O médico tirou 30 dias de férias, passou o caso dela para um colega, e no primeiro dia que ela foi na consulta, ela levou o prontuário e botou na mesa do colega dele. Aquele médico novo leu o prontuário e falou assim: olha, eu não estou entendendo nada. O caso da senhora é tão grave que só tinha que ter morrido 2 anos antes. Misericórdia. Quando o médico dela voltou 1 mês depois, ela estava em coma profundo. Sabe por quê? Porque aquela palavra matou a esperança daquela mulher. E quando mata a esperança, mata o corpo junto. Está entendendo? Não é exagero da Bíblia. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente usa a palavra para tirar a esperança das pessoas, para tirar o ânimo das pessoas. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fica reclamando demais. Conhece alguém que reclama muito da vida? A palavra interfere no nosso corpo. Vou fazer um teste. Vocês estão me ouvindo direitinho? Então, vou fazer um teste aqui com você. Você vai ver como que a palavra interfere no físico. Até hoje eu não matei ninguém. A Adriana é testemunha lá, que eu não matei ninguém até hoje. Mas
mas é um testezinho simples. Imagina aí que você tem um limão na sua mão. Se imagina partindo o limão. E agora imagina você chupando o limão. Azedo. Pode ser limão doce, não. Azedo. Mas chupa o limão até o último caldinho. Quem sentiu que deu água na boca, levanta a mão. Tá entendendo? Para aumentar a salivação, a glândula que produz a saliva teve que trabalhar mais para produzir mais, não foi? Uma glândula do seu corpo foi modificada por causa daquilo que eu falei. Tá certo então? A palavra interfere no físico. Então se você fica falando que você está muito mal, que você está morrendo, que você está doente, que você está isso, que você está aquilo, as pessoas que falam isso, querido, elas querem atenção e carinho. Mas a única coisa que ela ganha é a distância das pessoas, porque ninguém gosta de ficar perto de quem está reclamando o tempo todo, não é isso? E o que ela ganha é que ela acaba ficando doente de verdade, porque o corpo acaba acreditando naquilo ali, não é? Então a gente precisa parar de murmurar, não é isso que a Bíblia fala? Não murmureis, porque a murmuração interfere. Agora vamos pensar como a palavra interfere no relacionamento. Se o que eu falo, o que a gente fala provoca a imagem mental. Quando você lê um livro, você não fica fazendo as imagens do que você está lendo? Se alguém conta um filme para você, você não fica imaginando as cenas? Por quê? Porque a palavra desperta a imagem na mente da gente. Essa imagem interfere o físico. A imagem do limão fez você acreditar, a sua mente acreditar que estava chupando um limão. Aí ela dá uma ordem para o corpo de acordo com o que está na mente. Está entendendo? Essa é a razão pela qual Paulo falou: tudo que é de boa fama, tudo que é bom, tudo que é de boa índole, nisso pensai. Essa é a razão, certo? Hoje a neurociência descobriu que a imagem mental interfere no físico, mas Paulo já sabia há muito tempo. Entendeu? Então, como que isso influencia nos nossos relacionamentos familiares? Quando a minha filha era pequena, ela falava assim: a criança, querido, ela imagina o que você fala. A gente entende força de expressão, criança não entende. Criança ouve uma coisa, ela imagina o que você está dizendo. Quando a minha filha era pequena, ela falava assim: mãe, onde é que você arruma tanta Bíblia? Falei: mas eu não tenho tanta Bíblia, eu só tenho 2. Ela falou: não, você deve ter um monte, porque todo final de semana você fala que vai pregar o Evangelho. Ela achava que eu pregava as Bíblias na parede, né? Que aonde eu ia para pregar a Bíblia. Porque pregar, no sentido, não é pregar, não tem força de expressão para criança. Por isso, querido, que a gente tem que ter cuidado com o que diz para uma criança. Quantos pais, quantas mães falam para a criança assim: menino, tem vontade de esmagar você. Ela imagina que você está esmagando. Eu tenho vontade de te enforcar. Eu tenho vontade de jogar você na parede igual lagartixa. Já ouvi o pai falando isso, né? Eu tenho vontade de pisar no teu pescoço. Tudo isso, querida, a criança vai imaginar exatamente o que você está falando. Você vai pisar no pescoço de um filho? Só se você tiver um certo desequilíbrio, certo? Mas se você for uma pessoa equilibrada, você não vai fazer isso, mas a criança vai acreditar que vai. Então, quando a gente chama a atenção, por exemplo, de uma criança, como se chama a atenção de uma criança? Você diz para ela assim: menino, vai estudar, menino, larga de ser burro. Deixa de ser burro, você não está vendo que você não vai ser ninguém na vida se você não estudar? Quantas vezes a gente fala para a criança: eu estou cansado de você, eu desisto de você. Além do tempo que você está desistindo, não é? Quantas vezes a gente fala: deixa de ser idiota, deixa de ser malandro, deixa de ser preguiçoso. Se eu digo para uma criança: deixa de ser, eu estou dizendo que ela é.
Como a criança não sabe o que ela é, se ela é boa, se ela é bonita, se ela é feia, se ela é inteligente, ela não tem noção de quem ela é, ela vai criar uma imagem dela mesma a partir de quê? Do que você está falando, certo? Aí você está dizendo que ela é burra, que ela é idiota, que ela é malandra, que ela é preguiçosa, que ela não vai ser nada na vida, querido, você quer um filho bem sucedido? Quer? Desse jeito não vai ter. Não vai ter. Porque uma criança que cresce achando que é idiota, que é burra, que é malandra, que não vai ser nada na vida, ela perdeu a força toda para lutar por alguma coisa. Está entendendo, irmão? Aí Deus tem o trabalho de, desde que a gente está sendo gerado, Ele colocar lá na mente da gente uma série de dons, capacidades e talentos. Por falta de entendimento, a gente quebra tudo isso que Deus criou. Não é verdade? Por quê? Porque a gente não é ensinado. Não é porque você é mau, não, irmão. Eu cometi todos esses erros. Eu tenho certeza que você está se encaixando nessas coisas aí. Mas não é porque a gente é ruim, porque a gente não aprendeu assim. A Bíblia fala que Deus perdoa o tempo da ignorância, não é isso? Então não é para ninguém sair daqui se acusando. Mas Deus fala também: a quem é dado, muito será cobrado. Agora você vai ser cobrado. Alguém quer sair? Fecha a porta lá, pastor. Não deixa ninguém sair, não. Agora já caiu na armadilha, vai ficar. Certo, irmão? Então, você é perdoado por tudo que você fez por ignorância, querido. Mas agora você sabe. Agora Deus vai cobrar. Certo? Se a gente toma consciência, aí a gente vai ter que ser cobrado por aquilo. Amém, irmãozinho? Muito bem. A construção da autoestima da criança vai ser baseada naquilo que você falar, na forma que você se relacionar, na maneira que você tratar ela. Você quer que seu filho... A gente fala que filho é prioridade, fala. Você fala isso? Você acredita nisso? Acredita? Pois é. Quantas vezes você larga uma cozinha que tem que arrumar para poder ficar com seu filho sentado no chão e brincar com ele? Quantas vezes você larga o futebol, o Jornal Nacional, ou uma saída, ou uma programação para poder ficar em casa, ou jogar bola com seu filho, ou ficar junto com ele? Quantas vezes você deixa de fazer uma faxina para falar assim: quer saber? Eu não vou fazer nada, eu vou brincar com meu filho, eu vou sair, vou passear na rua, vou pra pracinha, vou pra praia. Quantas vezes a gente faz isso? Significa que filho é prioridade? Não, não é prioridade. Se você quer que ele seja prioridade, querido, você precisa colocar ele em primeiro lugar. Cozinha, muitas vezes, querido, você pode deixar sem arrumar, no outro dia você arruma. Não precisa ficar preocupado não, que você tem cozinha todo dia para arrumar, tem? Não vai fazer falta cozinha para você arrumar. Você não vai ficar com saudade de arrumar a cozinha. Mas aquele tempo com seu filho, você vai ficar com saudade um dia, eu posso garantir. Porque quando eles crescem, querido, e não precisam mais da gente, dá uma saudade danada. Aí você lembra de quando era pequeno e fala assim: poxa vida, por que eu não fiquei mais com eles? Por que eu não sentei no chão? Por que eu não dei mais atenção? Então faz isso enquanto é tempo. Amém, irmão? Então, se você quer um filho bem sucedido, se você quer uma criança que seja um sucesso na vida, que seja realizado na vida, ele precisa acreditar nele. Aí como é que faz então? Como é que faz para chamar a atenção de uma criança, já que a gente não pode falar essas palavras? A Bíblia diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que é boa para edificar. Malandro, preguiçoso, egoísta, idiota, isso edifica? Não, então não pode falar. Como é que chama atenção? Jesus ensinou. Quem se lembra daquela passagem em que levaram uma mulher pega em adultério para Jesus apedrejar? Lembra aí? Você estava lá, irmão? Estava lá, quando você lembra direitinho? Pois é, da passagem, né? Pois é, mas quando levaram a mulher para Jesus autorizar que fosse apedrejada, Jesus riscou no chão, fez aquela cena toda para acalmar o pessoal, deixar o tempo passar para ver se a ira deles aplacava um pouco. Saiu todo mundo, Jesus falou: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Foi embora as pessoas todas, ficou ele e a mulher. O que é que ele disse para ela? Vai e não peques mais. Sabe o que é isso? Jesus separa a pessoa do pecado. Ela pode ir embora, ou seja, ela está livre.
O pecado não, o pecado está condenado. O pecado você não pode fazer mais, está entendendo? Jesus ensina a gente separar a pessoa do pecado. O que a gente faz é pegar o pecado com a pessoa e jogar fora. A gente condena tudo junto. Jesus tem o objetivo de restaurar pessoas. A gente tem o objetivo de condenar pessoas. Você fala, você não presta, você é isso, você é aquilo, junto com o erro. Como que a gente separa o erro da pessoa? Exemplo. Eu vou te dar um exemplo simples e você aplica na sua história de vida. Vamos supor que seu filho não apaga a luz quando sai do quarto, não fecha a porta da geladeira, né? Não joga o lixo, não joga a roupa suja, não bota a roupa suja no cesto. Ao invés de você fazer aquele discurso todo que mulher adora fazer, você fala do pecado. Olha, a roupa suja tem que ir para o cesto. Isso não é o pecado? Não é o erro, não é isso? Então, a roupa suja tem que ir para o cesto. Olha, a lâmpada precisa ser apagada depois que sair do quarto. A porta da geladeira precisa ser fechada. Não é isso que você quer que seja corrigido? Fala o que você quer que seja corrigido, mas não precisa condenar a pessoa. Quem entendeu pode dizer amém? Amém. É difícil? Não, é só ter consciência. Não é isso, querido? Não condene a pessoa, condena só o pecado. Aí a pessoa tem condição de ouvir. Quanto mais você condena uma pessoa, mais essa pessoa fica desanimada. Uma mulher, ela ouviu uma mensagem dessa e ela, depois que ela ouviu, ela falou uma coisa que Deus quer que a gente fale hoje também. Ela disse, eu vou mudar. Você teria coragem de dizer isso essa manhã? Eu vou mudar? Então repete isso com propriedade. Eu vou mudar. Glória a Deus.